Deuteronômio, capítulo 3. Eu convido você, caso você não seja inscrito ou inscrita e gostaria de estar acompanhando nossos áudios, nossos estudos da Palavra de Deus, especialmente na Bíblia King James atualizada, é a Bíblia que eu indico. Eu convido você que deseja receber que clique em notificações, se inscreva e clique no sininho, por gentileza, para poder estar acompanhando. Agradeço por estar aqui conosco neste canal. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 3. Os israelenses vencem o rei Og. Nós estaremos lendo, como eu disse, na Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. E estaremos lendo também algumas referências cruzadas, tá? Depois retornamos e subimos em direção a Bassã. Og, rei de Bassã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Versículo 2. Então o Senhor falou comigo, : Não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás exatamente como fizeste a Seom, rei do Amorreus, que morava em Esbom. Versículo 3. Assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos. Também Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Apossamo-nos então de todas as suas cidades, não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito real de Argob, o reino de Og em Bassã. Versículo 5. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Versículo 6. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema, em sacrifício completo, cada uma das cidades, com os seus homens, suas mulheres e crianças. Vamos abrir em Salmos 135, verso 10. Feriu numerosas nações e a reis poderosos tirou a vida. Verso 11. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã. Verso 12. E deu a terra deles como despojos em herança a Israel, seu povo. Salmos 136, verso 19 ao 21. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque o seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojos, porque seu amor é para sempre. Veja só, as terras aqui mencionadas ficaram de posse das tribos de Ruben, Gade e Manassés. Aí veja só no verso 22, em herança a Israel, seu povo, porque seu amor é para sempre. Verso 23, em nossa humilhação lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Verso 24, ele nos libertou de nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Verso 25, dá alimento a toda criatura, porque seu amor é para sempre. Veja o comentário aqui dessa Bíblia King James atualizada. O povo salvo, entre parênteses, resgatado pelo Senhor, pode confiar em seu amor e justiça. Deus suprirá todas as nossas necessidades conforme suas promessas, das quais Jesus Cristo é o apogeu e absoluto cumprimento. Lucas 4, 16 ao 21, Romanos 8, 32. Aí o verso 26, louvai o Deus dos céus, porquanto seu nome leal permanece pela eternidade. Veja só, o título Deus dos céus
era costumeiramente uma forma de expressão dos povos persas, que se encontra nos livros de Esdras, Neemias e Daniel. Seu significado é semelhante à referência hebraica ao nome do Senhor. Este versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte maneira: Odu, Leo, Ashamaim, Ki, Leolam, Shasdo. Voltando em Deuteronômio, nós lemos versículo 6 e agora 7. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Versículo 8. Foi desta maneira que naquele tempo tomamos a terra dos 2 reis amorreus, no outro lado, a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Versículo 9. Os sidônios denominam o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam de Senir. Versículo 10. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bassã, até as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bassã. Versículo 11. Og, o rei de Bassã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. O seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. Continuando, divisão da terra entre as tribos. Versículo 12. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, entreguei-o às tribos de Ruben e de Gade. Versículo 13. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade e todo o território de Bassã, o reino de Og. Toda a região de Argob, em Bassã, era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Versículo 14. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até os limites dos Gessuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até nestes dias Bassã é também chamada de Avote Yair, ou fazendas de Jair. Versículo 15. A Maquir de Gileade. Versículo 16. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Versículo 17. Como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão como fronteira ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas de Pisga, para o oriente. Últimas ordens de Moisés. Versículo 18. Foi então que naquela ocasião eu vos transmiti esta ordem, Yahvé, vosso Deus, entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Versículo 19. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuis, permanecerão nas cidades que vos dei. Versículo 20. Até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos, como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor vosso Deus lhes entregará, no outro lado do Jordão. Voltareis então
cada um para a propriedade que vos dei. Veja só, estou com a Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Estarei lendo aqui o comentário aqui no rodapé. O povo de Israel experimentou em Canaã um período de, entre aspas, shalom, paz, descanso e prosperidade, nos tempos do rei Salomão. 1 Reis 5:4. Contudo, o cumprimento pleno dessa promessa, com letra maiúscula, promessa, contudo, o cumprimento pleno dessa promessa será desfrutado apenas na pessoa e na obra redentora do Messias, Jesus Cristo. Mateus 11:28, Hebreus 4:9-11. Mateus 11, onde nos ensina: vinde a Cristo os cansados. Versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Versículo 29, tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Versículo 30, pois meu jugo é bom, e minha carga é leve. Que é o Senhor Jesus falando. Veja só, Jesus considerou sua cruz, entre aspas, canga, útil e boa. Abre parênteses, no original grego, chrestos, fecha parênteses. Algumas versões usam a palavra, entre aspas, suave. Jesus considerou seu fardo leve, não pesado ou difícil de transportar até seu destino. Para alcançar o pleno descanso, devemos ocupar nosso lugar ao lado de Jesus e partilhar da sua canga, que não era um instrumento de tormento para os animais, mas um meio útil e cômodo de levar mais carga com menos esforço, evitando os sofrimentos das antigas cordas amarradas pelo corpo. Jesus quer partilhar sua força conosco. Jesus quer partilhar sua força conosco. Além disso, bondade, paciência e mansidão, humildade são qualidades que nos possibilitam trabalhar e descansar com fé, no amor e na soberania do Senhor. Uma pessoa assim será querida e amável, e isso a ajudará a vencer muitos problemas e descansar diariamente em paz. Voltando aqui, então nós lemos que o cumprimento dessa promessa será desfrutado, o cumprimento pleno dessa promessa será desfrutado apenas na pessoa e na obra redentora do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Aí nós lemos Mateus 11:28. Agora vamos abrir em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Versículo 10. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Veja só no comentário: o esforço do cristão não é para, entre aspas, para alcançar o mérito da salvação, mas sim porque já é salvo. Busca perseverar na fé, pela obediência diária ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Não devemos seguir o triste exemplo de Israel no deserto.
As palavras, entre aspas, repouso e descanso, vêm do termo original grego sabatismos, João 5,19, João 14, 2 ao 24. Veja só, a expressão total de Deus foi revelada aos seres humanos por meio da pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada, João 1:14, e igualmente nos foi confiada verbalmente. Essa palavra dinâmica e ativa de Deus, no cumprimento de todos os seus planos, aparece claramente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Gálatas 3:8, Efésios 5:26, Tiago 1:18, 1 Pedro 1:23. Tanto a onipotente onisciência, a presença do Senhor, quanto o poder de discernimento, em grego críticos, da palavra, revelam os sentimentos e intenções mais íntimas e os traz à tona da nossa consciência para que possam ser julgados. 1 Coríntios 4:5. Voltando em Deuteronômio, então nós lemos que o povo de Israel experimentou em Canaã um período de shalom, paz, descanso e prosperidade, nos tempos do rei Salomão. 1 Reis 5:4. Contudo, o cumprimento pleno dessa promessa será desfrutado apenas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Aí nós lemos Mateus 11:28 e depois Hebreus 4:9 ao 11. Agora voltando aqui, versículo 21 de Deuteronômio 3. Nesta mesma época ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo o que Yahvé, nosso Deus, fez a esses dois reis, pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Aí versículo 22, portanto não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é o Yahvé, o Senhor vosso Deus. Deus nega o pedido de Moisés. Versículo 23. Roguei então a Yahvé, ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar ao teu servo sua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Salmos 71, verso 19. Ora, tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas, grandes proezas realizaste, ó Deus, quem é semelhante a ti? Aí o verso 20, tu, que me fizestes experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me farás ressuscitar. Veja só aqui no comentário, o mesmo Deus que nos abençoa com o privilégio da vida, verso 6. Ora, desde o ventre materno dependo de ti, das entranhas de minha mãe me separaste, dia após dia é motivo de todo o meu louvor. Então, o mesmo Deus que nos abençoa com o privilégio da vida, nos renovará por meio da salvação, a fim de que estejamos para sempre em sua companhia. As profundezas da terra, em hebraico, Sheol, é a região dos mortos, cuja porta de entrada é a sepultura. Salmos 30. Voltando aqui, então nós lemos o versículo 24, né? Mas eu vou ler o 23 e vou ler a referência cruzada. Versículo 23 de Deuteronômio 3. Roguei então a Yahvé. E 1 Coríntios 12, 8, 9. Onde fala sobre quanto aos dons espirituais. É a referência cruzada aqui. Indicando aqui. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, também todos com letra maiúscula que eu estou lendo aqui,
Dons de curar. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, e a outro pelo único Espírito dons de curar. Veja só, nem todos os crentes têm o mesmo dom, tampouco há algum cristão que tenha todas as capacitações espirituais. A expressão original grega logos traz o sentido de, entre aspas, capacidade de comunicar, enquanto, entre aspas, sabedoria corresponde ao poder de analisar profundamente algo que é descoberto ou apresentado. O dom do conhecimento tem a ver com a capacidade espiritual dos apóstolos, profetas e mestres em trazer a lume novas revelações da palavra para o benefício do corpo de Cristo. Efésios 2:20, Efésios 4:11. Veja só, aí nós lemos, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, é dado a fé, ao outro pelo único Espírito dons de curar. Veja só o comentário. Essa não é a fé para a salvação, que todo cristão ganhou, que também é um dom de Deus, mas cuja finalidade é converter o coração do incrédulo e levá-lo a crer profundamente no sacrifício vicário e salvador de Jesus Cristo. Efésios 2:8-10, Filipenses 2:12. O dom da fé para o serviço cristão é uma capacitação especial, é uma capacitação especial para crer no cumprimento da palavra. O dom da fé para o serviço cristão é a capacidade especial para crer no cumprimento da palavra e na realização de grandes obras espirituais em prol da comunidade cristã e na evangelização do mundo. 1 Coríntios 13:2, Mateus 17:19. Quanto à expressão grega original, dons de curas, literalmente no plural, refere-se a várias capacidades espirituais oferecidas pelo Espírito Santo aos crentes, a fim de poderem ministrar de várias formas a cada uma das muitas doenças que afligem a humanidade de tempos em tempos. Então nós lemos aqui, rogai então a Yahvé, voltando em Deuteronômio 3, e depois versículo 14, o eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Foi aí que nós lemos Salmo 71:19. Aí continuando, o versículo 25, permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Versículo 26. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis me atender às minhas súplicas. Yahvé respondeu-me apenas, basta, não me fales mais nada a este respeito. Salmos 106, verso 32. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Veja que o povo havia se tornado rebelde e caído no pecado de relativizar ou desprezar a perpétua e milagrosa salvação que Deus concede. O mesmo erro foi cometido pelos sacerdotes e teólogos, entre parênteses fariseus, contra a pessoa e a obra do Filho de Deus, não reconhecendo o amor e o poder de Deus expresso na vida e nos milagres de Cristo. Mateus 12:22-32. Ao contrário de Jesus Cristo, Moisés não conseguiu suportar com paciência a provocação de Israel no deserto, e em vez de proclamar a compaixão de Deus em prover de água, o seu povo desafiou-o. Números 20, 5-11. Embora a leitura de alguns manuscritos possam ser
transliterada, que significa literalmente, pois exasperaram seu espírito, levando-o a pronunciar palavras ásperas. No entanto, à luz de uma melhor exegese e do contexto bíblico geral, o Comitê da Tradução da King James Atualizada optou por esta formação de tradução. Isaías 63, 10, 14, Salmos 78, 40, Êxodo 31, 3, Números 11, 17, Neemias 9, 20. Voltando em Deuteronômio 4, para concluirmos, versículo 26, nós lemos, agora versículo 27. Sobe, pois ao ponto mais alto das colinas de Pisga, e observe a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste. Veja a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Não vais atravessar este Jordão. Versículo 28. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Versículo 29. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Muito bem, então concluímos a leitura em Deuteronômio capítulo 3 e lemos algumas referências cruzadas. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo Deuteronômio capítulo 4. Convido você, se não é inscrito no canal, caso queira acompanhar, se inscreva. Também ative ali o sino para receber as notificações dos novos áudios, dos novos vídeos. Todos eles com a leitura, meditação na palavra de Deus. Nós usamos a Bíblia King James atualizada. É a Bíblia que eu indico. E todas as dúvidas nós encontramos esclarecimento aqui na palavra de Deus. Por isso somos instruídos diariamente a ler as Escrituras e colocar em prática em nossa vida. Até a próxima.